Nós estamos aqui com o Douglas. O Douglas, ele foi tarefeiro da nossa casa, no infantil, né? E ele era conhecido como o neto de seu Herval. E atualmente ele milita na sua profissão de professor de história e leva a palavra do Evangelho à luz da doutrina espírita a vários pontos onde ele é chamado. E hoje ele foi chamado aqui de volta para nos trazer a palestra da manhã de hoje. Tá bom, Douglas? Bom dia a todos. Eu estava pensando logo quando começar a tirar o casaco, porque eu me movimento muito, mas eu não vou desafiar não, porque está frio. Eu vou manter por enquanto. Porque como eu sou um pouco espalhafatoso, até um copo d'água eu já derrubei da última vez, é capaz de na hora que eu tirar o casaco eu jogar tudo isso aqui no chão também. Fiquem tranquilos, não é uma manifestação mediúnica, sou apenas eu ainda agindo com a coordenação motora de alguém que tem 12 anos de idade. Eu gosto bastante do clima, né? Muita gente não gosta do frio, mas dias como esse, eles mostram um pouco de como a gente tem dificuldade de lidar com o nosso ambiente, né? O ser humano, ele parece às vezes que ele foi colocado num espaço hostil, ou ele é hostil àquele espaço que ele foi colocado. A gente tenta agredir o nosso meio o tempo todo. A gente tenta agredir para viver melhor, ou achar que está vivendo melhor, e depois a gente reclama quando esse meio que foi agredido demonstra as reações naturais àquela agressão. E a gente, agredindo cada vez mais, parece que nunca está satisfeito com aquela ambiência. Aí a gente vai estudar e descobre que o nosso planeta tem as condições perfeitas para o nosso tipo de vida. A gente vai estudar as condições dos outros planetas para o nosso tipo de vida e a gente fica louco, porque a gente tem chuva ácida, a gente tem chuva de meteoro 3 vezes por dia, a gente tem durante o dia 700 graus, de noite 700 negativos. E a gente aqui faz 19 graus pelo Rio de Janeiro. A gente já está botando o edredom e já está reclamando, tremendo, porque está morrendo de frio. E eu acho, inclusive, um dia maravilhoso. Qual é o propósito do nosso encontro de hoje? A gente normalmente, e aí por um tempo, durante principalmente o ápice da pandemia, fizemos alguns estudos que tocaram em temas mais sensíveis. Isso foi um ciclo de estudos ali entre 2020 e 2021. Muitos desses estudos foram online, foram em centros que não estavam fazendo reuniões presenciais, estavam fazendo reuniões através de lives no Facebook, no YouTube, ou usando plataformas como Teams, o Google Meet ou qualquer coisa do tipo. E aí até por uma questão da seriedade do momento que a gente estava e ainda está passando, muitos assuntos que estavam vindo à tona esse mergulhar ou esse derramar que qualquer religião ou qualquer campo de conhecimento tem em relação à sociedade na qual ela está inserida, alguns temas foram abordados que eram temas mais sensíveis, que eram temas que faziam as pessoas ficar até um pouco mais desconfortáveis, mas que não eram abordados numa questão de causar ou de trazer qualquer tipo de polêmica. A ideia era exatamente através do desconforto a gente tentar entender, primeiro, por que está me deixando desconfortável e, segundo, a origem daquele movimento que trouxe aquele desconforto. Só que hoje a gente está indo em direção ao ciclo seguinte, que é a gente trabalha as questões, entre aspas, polêmicas com algum objetivo. E qual é o objetivo de se tratar de temas doutrinários? Qual é o objetivo de se tratar de temas históricos? Qual é o objetivo de mergulhar em questões que são de pouco debate exatamente porque causam um certo furor? No final das contas, o objetivo continua sendo o mesmo, que é relembrar o porquê que a gente é espírita e relembrar quais são os elementos primordiais do espiritismo. O espiritismo, ele é religião, ciência e filosofia. Por muito tempo, muitos tentaram tirar o aspecto religioso numa tentativa de ser levado mais a sério pelo público em geral.
isso vem do cientificismo do século XIX, isso vai se prosseguir no neopositivismo, filho do Círculo de Viena, e vai desembocar no estruturalismo filosófico francês do século 50 e 60. E a gente caminhando, tentando ser levado a sério a partir do livro. O que diferencia o espiritismo de qualquer outra religião? O espírita é aquele que lê. O espírita é aquele que estuda, o espírita é aquele que debate, é aquele que vai ter referência. E isso foi por muito tempo um elemento de orgulho para a gente. Orgulho tanto no sentido de felicidade pela busca do estudo, mas também no sentido daquele orgulho vão, aquele orgulho vaidoso, do olha como eu sei, olha quanto que eu estudei, olha o quanto eu consigo falar. E às vezes o caminho que separa um tipo de orgulho do outro, ele é imperceptível. Quando a gente vê, a gente já está no caminho do olha para mim, pavoneando de todas as formas um conhecimento que, por vezes, ainda está muito longe de um conhecimento pleno, mas que, dentro da nossa pequenez, já parece suficiente. Mas essa busca de tentar ser levado a sério, no final das contas, sempre encara a realidade nua e crua da nossa vida, que é uma vida materialmente, espiritualmente falando, de desafios. E é nesse momento que a gente vê o real valor do espiritismo. Não que a parte do estudo seja menor, muito pelo contrário, inclusive, quem acompanha os meus estudos aqui ou em outro lugar, sabe que eu sempre gosto mais de focar nessa parte, eu acho que é um elemento que a gente precisa sempre trazer. Só que no momento do sofrimento, a gente gosta muito de falar que a dor ela ensina, que a dor é uma professora. Só que a dor por si só não é a professora que vai ensinar. A ideia da dor como professora, ela é uma linguagem figurada muito eficiente, porque ela traz uma figura de linguagem que todo mundo entende, da dor ensinando a partir daquele momento de sofrimento. Só que nem todo momento de dor vai trazer um aprendizado após. E esse aprendizado que vem com o momento de dor, ele está na compreensão intelectual do espiritismo? Tá. Mas está também na compreensão plena dos elementos morais da doutrina espírita. E é aqui que é o ponto central. Quando a gente fala das leis morais trazidas pelo cristianismo e que o espiritismo, enquanto cristianismo redivivo, vai buscar para poder relembrar. Como o protestantismo fez com a igreja corrupta medieval, olha, a gente está tendo o clero utilizando de dinheiro e de poder, trazendo o nome de Deus para poder acumular terras. Em que momento a gente errou? Vamos tentar voltar para o cristianismo primitivo? Vamos tentar entender o que eles disseram e a gente não entendeu? E aí, eventualmente, os caminhos que criticaram também foram para o mesmo erro, de buscar poder, de buscar riqueza. Aí vem o espiritismo no século XIX para, mais uma vez, enquanto terceira revelação, olhar para trás, não para reviver o passado, mas para entender aquilo que não foi compreendido. Por que não foi compreendido? O que aconteceu no meio desse caminho? Que a gente, na escolha entre o poder e a verdade trazida pelo mestre, preferiu a busca do poder. Será que nós somos irremediavelmente falhos? Aí vem o espiritismo e diz, óbvio que não, tem nada de irremediável. Nós somos seres em evolução, em luta, que através das sucessivas reencarnações, aprendemos com as nossas próprias falhas. Mas esse aprendizado não é automático, não é uma matemática básica. Não é errei, aprendi. Caramba, eu tropecei e caí. Agora eu não vou tropeçar nunca mais. Até parece. No dia seguinte eu estou tropeçando de novo. Ah, porque aqui era uma pedrinha, ali era um pedregulho um pouco maior, mas lá adiante não era nenhuma pedra, era uma pena que estava no chão, mas eu estou tão acostumado a cair que caí de novo. A gente vai aprendendo com o tempo, mas esse aprendizado não é, e para nós trabalhadores da última hora isso fica muito claro, é uma questão automática. Como uma matemática, a gente fala muito de causa e consequência, ação e reação, só que a gente esquece que o tempo da eternidade é diferente do nosso tempo. Então, quando a gente espera a reação à ação, a gente quer na hora. A gente imagina um ato que imediatamente vai trazer a consequência daquele ato. Inclusive, tem uma série de vídeos que o pessoal posta na internet para poder usar o termo karma de maneira equivocada e para demonstrar ações que trazem reações imediatas. Então você vê uma pessoa tentando chutar um cachorrinho, logo depois tomando um tombo homérico e caindo e catando um cavaco. E aí é que os vídeos têm muitas visualizações. Claro, a gente tem um lado tanto quanto sádico
dentro de nós que ainda vê esse tipo de coisa e abre um sorrisão de orelha a orelha. Mas nós podemos aprender com a dor. O que faz a gente não aprender com ela? O Céu e o Inferno, uma das obras mais magníficas de Kardec. Eu gosto das duas partes. E aí é engraçado que a primeira vez que a gente lê Céu e Inferno, a gente vai gostar mais de uma parte ou de outra. Para quem não leu ou não lembra, é um livro que tem duas grandes partes. Uma é uma parte teórica de Kardec, usando de toda a sua inteligência para destroçar todos os argumentos contra a leitura espírita de eternidade, a leitura espírita de céu e inferno, a leitura espírita de sacrifícios e gozos eternos. E a segunda parte são comunicações com espíritos de várias categorias. Então tem espíritos felizes, espíritos ditosos, tem espíritos que estão ainda ali no meio do aprendizado, tem espíritos extremamente tristes, há espíritos de suicidas, há várias categorias de comunicações. Quem pega para ler o livro, normalmente, inicialmente, vai gostar mais de uma parte ou de outra, depois, com o tempo, começa a apreciar a outra, e aí a maturidade é perceber que uma parte está diretamente encaixada com a outra. Não tem como ler uma sem a outra, elas estão dialogando. Na segunda parte, numa das comunicações de espíritos suicidas, Kardec relata uma reunião na qual o espírito vem se comunicar, e ele vem como se fosse um espírito mentor. E ele fala com uma clareza, ele comenta sobre as belezas e as agruras da vida, ele traz conselho, até que no meio da fala dele um companheiro reconhece que se tratava de alguém que ele conhecia, pelo jeito de falar, porque o camarada era poeta enquanto encarnado. Então, imediatamente, pela maneira de falar, o amigo já para e fala, mas eu reconheço, é fulano. E aí, no meio da comunicação, ele pergunta, porque o pessoal era um tanto quanto abusado. Às vezes a gente tem um medo de espírito. O pessoal fala que espírita não tem medo de espírito. Até parece que não tem. Na reunião mediúnica pode até não ter, mas de madrugada sozinho em casa. Eu sempre falava nas minhas preces, alguém quer aparecer para falar comigo? Aparece quando tiver um salão com 30 pessoas. Que aí a gente conversa numa boa. Agora, vai aparecer só eu acordado em casa? Não, aí eu acho um tanto quanto zombeteiro da parte de quem aparece. E aí, o espírita que tem medo de espírito, esse camarada não tinha medo nenhum de espírito. Ele interrompe a comunicação para poder falar, mas peraí, você não é fulano? E aí o espírito, um tanto quanto surpreso com aquela interrupção, confirma que ele era fulano. Qual era o problema e o susto do companheiro? Fulano tinha se suicidado. Fulano passou por um problema financeiro muito grave, não encontrou saída na mente dele, a não ser enforcar-se, e tirou a própria vida dessa forma. E estava ali agora dando uma comunicação normalmente. E a primeira vez que a gente lê essa parte, especialmente se a gente já leu toda a literatura espírita relacionada ao suicídio antes de ler Céu e Inferno, é a gente ser tomado por um susto muito grande. Como é que pode um espírito de um suicida estar se comunicando de maneira tão aparentemente calma, falando da vida, e se não fosse o companheiro reconhecendo aquela comunicação passar como se fosse a comunicação de um mentor? A gente toma esse susto porque a gente ainda tem aquele cérebro preso na matemática básica de acreditar que se você fez tal coisa, vai acontecer coisa Y. Eu lembro disso porque quando eu era pequeno eu tinha uma tia que ela meio que dava um curso pra gente sobre isso. Se você fizer tal coisa, você vai reencarnar de tal forma. Se você fizer isso, você reencarna assim. Mas a pessoa que nasceu com tal problema, é porque na vida passada ela fez tal coisa. E eu realmente achei por muito tempo que era assim. Você fez tal coisa e aí no livro ali Deus escreve e fala, agora você vai vir dessa forma. E aí Ivone do Amaral Pereira vai dizer, de maneira obviamente jocosa em Recordações da Mediunidade, que a mediunidade dela era tão aflorada porque ela foi uma suicida de muitas vidas. E aí o perispírito dela meio que tinha medo de se conectar completamente, e aí ela podia se desdobrar à vontade, ela podia ter aquela mediunidade que é das mais impressionantes da história da humanidade. É porque Ivone, ela nunca foi... ela sempre foi uma pessoa muito discreta, né? Eu tenho um carinho muito grande pela figura de Ivone do Amaral Pereira, que eu tomo cuidado para não se tornar uma idolatria, entre aspas, porque isso a gente não deve idolatrar ninguém. Mas a figura de Ivone Pereira é uma figura que eu tenho um carinho muito grande. Eu gostaria muito de ter conhecido em vida, mas não teve essa oportunidade por uma questão de datas de nascimento.
uma pena. Eu sei que não estou no mesmo nível, estou muito longe, mas gostaria muito de estar perto pelo menos algum dia para poder não observar por curiosidade, mas para sentir um pouco das emanações positivas que vibravam daquele espírito. E ela, ao falar isso, quebrava com muita leitura que a gente faz, inclusive da própria obra dela. Porque Memórias de um Suicida, por exemplo, eu sempre trago essa questão em todo estudo que eu faço, perdão. Memórias de um Suicida é uma obra que é grossa, uma obra que não é rápida de ler. E todo espírita, quando vai falar de Memórias de um Suicida, parece que está falando de um tabu histórico. Parece que está falando de um livro da Biblioteca Secreta do Vaticano. Algo que, se você ler, você vai... Nossa, sua vida, a partir do momento que você leu aquilo, destruiu completamente, não vai ter rumo. E muita gente, inclusive, tem medo de começar a ler Memórias de um Suicida porque acha que vai abrir o livro e vão sair bichos de lá dentro. E aí você descobre que toda a parte que dá detalhes do sofrimento, que é muito gráfica, mas é um recurso literário extremamente válido, ela dura 3 capítulos. O restante do livro todo é um processo de recuperação. Por que a gente tem esse prazer sádico em falar de sofrimento, quase que como quem acredita que o sofrer por si só é a resposta? Será que a gente não percebe que, além da gente estar incorrendo num erro extremamente óbvio doutrinário, a gente está sendo também insensível com as pessoas que estão no meio de um momento de sofrimento muito grande e que possam estar ouvindo aquela palestra, participando daquele estudo, ouvindo aquela conversa? Quem está num momento de muito sofrimento precisa da palavra amiga, precisa do conforto, às vezes precisa apenas da presença. Mas tudo que a pessoa não precisa entender supostamente, karmicamente, o que ela fez para ela estar passando por aquilo naquele momento. Tudo que ela não precisa é o diário, o relato escrito de todos os crimes cometidos que podem ter resultado naquele tipo de sofrimento naquela hora. Porque por mais que a gente creia que isso traz compreensão para a mente perturbada pela dor, todo tipo de cuidado é necessário. Porque a dor que ensina só é percebida depois que eu passo pelo sofrimento. O durante não é um momento quase nunca de reflexão. É um momento de sentir. E nesse momento que você está sentindo, você está sensível. E a pessoa que está sensível na dor, ela precisa de absolutamente todo cuidado. Porque nós somos muito frágeis. Nós todos, porque o palestrante faz palestra para si mesmo antes de qualquer coisa. Nós todos somos muito frágeis. E a gente gosta de acreditar que a partir do momento que a gente teve um certo contato com a doutrina, um certo contato com os livros, um certo contato com o estudo, que a gente vai estar imune a passar por certas experiências, que a gente vai estar imune a sentir determinadas influências. Não, mas eu trabalho na seara espírita há muito tempo, então é impossível eu não identificar que está acontecendo isso e aquilo. Não só não é impossível, como é completamente natural, porque ninguém que está aqui é perfeito. Se alguém que estivesse aqui fosse perfeito, seria facilmente identificável. Inclusive para o mal, porque a gente ia reagir de maneira agressiva. Porque a gente não sabe reagir à evolução espiritual da maneira que a gente acredita que a gente sabe. Porque o Chico, quando esteve encarnado, ele teve que ouvir um monte de absurdo. Um monte de absurdo. Dentro do movimento espírita, principalmente. Porque os ataques de fora do movimento espírita são esperados. De dentro do movimento espírita, que foi tido como vaidoso, porque saía no jornal. A Hebe foi entrevistar o Chico, olha aí, o espiritismo não vale mais nada, agora é ódio ao Chico. Enquanto estava trabalhando todo dia, incansavelmente, para ajudar as pessoas. Então a gente tem dificuldade em reconhecer perfeição, ou então alguém que está verdadeiramente em busca da perfeição, porque todas as pessoas que estão do nosso lado são o nosso espelho. Essa é uma reflexão que é poderosa. Todo mundo que a gente lida é um espelho daquilo que a gente foi ou gostaria de ser. E às vezes a gente reage mal aos traços de outra pessoa que refletem exatamente os meus traços que eu não gosto e que eu quero esconder. Não raro, não sabemos lidar também quando a gente vê no outro uma vontade real de crescimento,
porque aquilo ali se torna um alerta para a nossa consciência de que a gente poderia ou deveria estar no mesmo caminho, prometeu estar no mesmo caminho e por alguma razão escolheu não estar. Aí chega a irmã dor. E quando a irmã dor chega, ela pode chegar sutil, ela pode chegar leve, ou ela pode chegar de maneira pesarosa, ela pode chegar de maneira como uma surpresa, ela pode não se anunciar e de repente se instalar. E quando a gente tem que lidar com o pesar, quando a gente tem que lidar com o luto, quando a gente tem que lidar com a dor de um acidente, quando a gente tem que lidar com a dor de uma perda, seja ela física, seja ela espiritual, nesse instante é um momento que o ser humano, o espírito, se vê total e completamente sozinho. Mesmo que ele tenha um turbilhão de pessoas ao lado mostrando apoio e ele reconheça e agradeça aquele apoio nos reforços da sua alma, ele se convence também levado a companheiros que estão vibrando na mesma faixa, que ninguém consegue compreender aquilo que aquela pessoa está passando, que ninguém jamais sofreu como se sofre naquele momento, ou mesmo que se tente entender, é impossível, porque ninguém está dentro de mim, ninguém está dentro da minha mente, ninguém está sentindo o que eu estou sentindo. Então, como é que alguém pode se identificar? O princípio moral ele pode ser resumido de maneira bastante direta, com amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A terceira fase é amar o próximo como Jesus nos amou. Essa é aquela que a gente tem mais dificuldade de chegar. Porque amar ao próximo como a si mesmo, para quem não se ama nem um pouco, não é nenhum desafio. E a gente se ama muito pouco. Essa é a grande verdade. A gente se ama muito pouco. A gente gosta muito de se jubilar. Ou a gente se ama muito pouco, ou a gente entra nos arremedos da vaidade absurda e se ama para além da conta. Mas, de qualquer maneira, o equilíbrio é muito difícil. Você se ama o suficiente para entender que, como uma pessoa em evolução, você pode errar, e esse erro não significa que você seja um lixo irremediável, e também não significa que você não possa continuar trabalhando. Você se ama o suficiente para entender que quando você comete um erro, o arrependimento é um primeiro caminho saudável, e que trabalhar para não errar novamente é um segundo caminho lógico? Ou você fica preso naquele que não se perdoa e fica esperando que o alvo do meu erro erre comigo também, para que a gente fique quitte? Você é aquela pessoa capaz de entender que, como espírito em evolução, espírito em luta, você se machuca com muita frequência, da mesma forma que é capaz de machucar a outras pessoas, mesmo que não tenha intenção? Ou isso é uma fala que só faz sentido logicamente, racionalmente, mas é completamente impossível de ser aplicada nos meandros do dia a dia? Amar a seus outros como a gente ama a si mesmo não é tão fácil quanto parece. Porque o vaidoso que se ama muito não consegue ver os outros na mesma conta. E aquele que não se ama nada, como é que vai poder amar os outros na mesma medida? Se a medida para si mesmo é nada. E aí a gente chega no terceiro ponto. Amar aos outros como Jesus nos amou. A gente não consegue conceber o que é isso. Tem uma aula de filosofia que ficou famosa uns anos atrás do professor Clóvis de Barros Filho, e ficou famosa pelo jeito dele, que é um jeito espalhafatoso, e ele fala palavrão, ele brinca, é uma aula muito didática, e ele foi no Jô Soares na época, saudoso Jô, né, que nos deixou recentemente, voltou ao plano espiritual há pouco tempo, e ele deu uma entrevista no Jô que ficou muito popular, e aí o pessoal começou a gravar as aulas dele e perceberam que as aulas dele estão na mesma pegada da entrevista. Ele é muito didático, ele é muito energético e ele é muito engraçado também, fazendo com que assuntos que antes pareciam modorrentos de estudar se tornassem agradáveis. Tem uma reflexão dele que é muito famosa, que é sobre os tipos de amor, os conceitos de amor. A gente tem vários conceitos filosóficos de amor. Platão vai falar daquilo que a gente reconhece como amor platônico, que é o amor eros, que é o amor desejo, que é aquele que ama aquilo que deseja, ter, possuir, estar perto. A partir do momento que tem, que possui, que está perto, deixa de amar. O desejo só existe com ausência.
Por isso o amor platônico é aquele que nunca se consolida, porque ele só existe quando não há o encontro das pessoas, quando não há o encontro com o objeto do amar. Aristóteles, discípulo de Platão, vai trazer o amor filia, que é o amor amizade, que é o contrário do que seu mestre dizia. Para Aristóteles, o amor está exatamente no encontro. Desejo não é amor. Amor está ali naquele estar junto, naquele estar convivendo. Ou, mesmo que não fisicamente, o amor está nesse encontro. E aí, Jesus vai trazer um tipo de amor completamente diferente, que é o amor ágape. Qual é a diferença filosoficamente do amor que Jesus traz para o amor que os grandes filósofos clássicos traziam antes dele? O amor anterior era só baseado no eu. Ou eu não tenho e queria ter, ou eu tenho e por isso amo. O amor de Jesus tira o eu da jogada. O amor ágape é aquele que só existe porque reconhece que aquele que ama está exatamente irmanado àquele que é fruto do seu amor. O amor ágape, ele existe pelo reconhecimento da comunidade. Ele não é baseado no eu, ele é baseado no nós. E até hoje a gente não conseguiu entender o que é isso. Isso é riqueza filosófica. Alguém aqui consegue mensurar o que seria amar como amou Jesus? Eu não consigo. Eu falo abertamente que eu não consigo. É um amor incondicional. Incondicional. O que seria um amor incondicional? O pessoal já ficou escandalizado quando André Luiz fala de seres que foram casados em vida e que na vida espiritual estavam ali convivendo. Ah, mas você foi esposa dele, você também numa outra encarnação? Como é que convive junto? O pessoal ficou escandalizado, achando que o pessoal ia sair no soco no plano espiritual, porque você é meu, você é minha. Essa é a maneira como a gente aprendeu a amar, né? É posse, é objeto, é meu, é seu. O nosso está morto. O nosso não chegou nem a poder nascer. Nasceu com um e não era para ter morrido na cruz, porque o ensinamento ficou. Mas a gente deixou esse ensinamento todo para trás. E a base do Espiritismo é a sua moral. E aí, como eu não consigo passar estudo nenhum sem levantar pelo menos um pontozinho polêmico, me perdoem, mas eu juro que ele tem uma razão de ser, tá? Eu juro que ele tem uma razão de ser. Sempre tem, não é gratuito. Cadê? Agora achei. É do capítulo 23, que é a moral estranha. Essa passagem é uma passagem que pouquíssimas pessoas entendem, e aí fazem o que eu fazia quando eu comecei a estudar. Aquilo que eu não entendo, eu deixo para lá e vou estudar depois. E fazia mesmo, e falo hoje sem o menor pudor, porque eu prefiro não falar daquilo que eu não sei do que fingir que eu sei e sair falando para você, né? Eu acho que a gente deveria ter isso como base. Eu não sei absolutamente nada ou quase nada dos campos de estudo da física quântica que muitos companheiros espíritas usam para poder trazer reflexões sobre reencarnação. Então, eu não vou falar sobre o assunto, porque se eu falar, pode ter alguém que é especialista assistindo, e eu vou estar agredindo a sensibilidade da pessoa, invadindo o campo dela, não agredindo por vaidade, mas por estar falando daquilo que eu não sei. Então, e a gente sabe muito de quem é de ciências sociais e ciências humanas, sabe muito disso. Porque esse respeito existe para as ciências duras. Mas as ciências humanas, todo mundo é especialista. Olha, larguei um veneno, perdão. Um veneninho que não tem razão de ser. Mas todo mundo é especialista. Lê, ninguém lê, mas todo mundo é especialista. Essa passagem, ela é maravilhosa. Tem uma passagem em Lucas e outra em Mateus. Lucas, capítulo 14, versículos 25, 26, 27 e 33. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. E aí vem depois Mateus: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
primeiras vezes que eu li essa passagem, a gente tem que ter liberdade para falar isso um com o outro, porque a gente fica escondendo o que pensa e a gente adota o silêncio é prece, que eu acho maravilhoso, só que o silêncio é prece não é silêncio só de ficar quieto e não falar. O silêncio é prece aqui é um pouquinho mais profundo, porque se eu estou quieto, mas a minha mente está jogando todo tipo de dardo venenoso nas pessoas que estão ao meu redor, eu não estou em silêncio. Para qualquer pessoa que tenha a capacidade de escutar e que tenha uma sensibilidade, e para os desencarnados que estão presentes no local, eu estou falando mais que todo mundo junto. E estou falando impropérios, estou xingando, estou apontando o dedo, estou gritando, estou fazendo um baita de um barraco. Mas você olha para mim, eu estou ali com a pose de um lord inglês. Então o silêncio ele tem que ser também no sentido mental, no sentido espiritual. Se tem algo que te aflige a mente, ainda é melhor que seja exposto respeitosamente para que a gente possa entender do que seja guardado e transformado em ataques fluídicos que ali só vão atrapalhar qualquer tipo de trabalho, até porque vão dar um trabalho extra para a espiritualidade superior que está ali tentando fazer com que a reunião tenha um propósito para todos os envolvidos. Pois bem, primeira vez que eu li essa passagem, eu achei que era uma passagem egocêntrica. E aí eu falo isso abertamente, porque eu sou um espírito que está aprendendo, eu não sou perfeito, e eu acho que a gente tem que comentar, porque hoje eu já não acho isso, vou explicar por quê. Mas quando achei, eu não falei com ninguém. Não trouxe, por exemplo, num estudo, onde pessoas com mais estudo do que eu poderiam me auxiliar. Não trouxe. Eu simplesmente guardei e não falei sobre isso nunca mais. Mas para mim era uma passagem egocêntrica. Essa coisa do ame a mim, adore a mim, me pareceu uma coisa dos deuses antigos. Eu falava, isso me parece uma reminiscência dos deuses da antiga Grécia, os deuses do antigo Egito, aquela coisa meio antropomorfizada, não só na forma do corpo, mas também na maneira de ser. É um Deus que quer o tempo todo adoração. Para mim não funcionava nada disso. E aí você vê que é um espírito extremamente vaidoso, né? Não quer, eu vou ficar adorando. Não, eu quero... Só que com o tempo, e lendo Kardec, a gente percebe que essa passagem é uma passagem didática. Porque a ideia não é, eu sou o máximo, veja como... Nada disso, isso é a gente. É a gente que é assim. A ideia é, olha porque eu estou defendendo. Percebe aquilo que é a minha mensagem. E olha para a maneira como você vive. Olha pela maneira como você enxerga o mundo. Há compatibilidade? Quando Jesus fala de odiar pai e mãe, de odiar irmão e irmã, eu vim para trazer a divisão, eu sou a espada, eu vim para trazer a espada, eu vim para dividir famílias. Mas é óbvio que ele veio para dividir famílias, é óbvio que ele veio para trazer separação. Porque o mundo que a gente vive e aprendeu a viver é um mundo de egoísmo, é um mundo baseado em vaidade, é um mundo onde o ensino espiritual fala de bônus hora e imediatamente a gente interpreta como salário. Imediatamente a gente acha que bônus hora é pagamento de chão de fábrica. A gente está tão acostumado com aquilo que a gente disse que faz sentido, que quando a gente lida com aquilo que faz sentido real, a gente fica igual barata tonta. A gente está tão acostumado a lidar com o outro como mercadoria, que quando a gente entende que o outro ser humano é nosso irmão, que faz parte do mesmo coletivo, e que um só cresce junto do outro, a gente sai correndo para o outro lado, a gente não consegue entender. É óbvio que ele veio trazer a separação. É óbvio. Porque não tem nada mais rebelde e revolucionário do que o cristianismo. Não há. Ao longo dos tempos a gente não aprendeu isso. Ao longo dos tempos a gente sempre coloca o cristianismo, pelo menos desde que a Igreja Católica faz um acordo com Clóvis, o primeiro rei cristão dos merovingios, e se torna a religião oficial do Reino Franco, depois se expande no Império Carolíngio com Carlos Magno, para depois se tornar a única força hegemônica e homogênea da Idade Média. Desde então, a gente aprendeu que cristianismo é igual a poder. A gente aprendeu que cristianismo é igual a usar da política para poder estabelecer poder e riqueza. E a gente esqueceu que quem trouxe a mensagem foi morto exatamente pelos líderes religiosos da sua época que não aceitaram a mensagem que estava sendo trazida. Poucas ideias são mais rebeldes do que o cristianismo. Aí, a gente toca num ponto que é polêmico, mas que não deveria ser. Nós somos espíritos muito inquietos. E isso é algo que é uma leitura que eu, por exemplo, faço de mim, enquanto espírito.
Eu tenho uma inquietação, sempre tive uma inquietação. Normalmente essa inquietação, ela era, como é que eu vou dizer? O termo que eu usar não era o termo correto. Ela era contida é um termo suficientemente neutro. Ela era contida no sentido de que eu acreditava que há certos códigos de conduta, ética e comportamento que acompanham o ser religioso. Por isso, por exemplo, que eu nunca consegui, por mais que eu admirasse a distância e depois de um tempo tenha vencido o preconceito que alguns espíritas demoram mais a vencer em relação aos nossos irmãos da Umbanda e do Candomblé, eu hoje tenho uma relação de admirar, mas ainda é uma admiração à distância. Eu, particularmente, não sei se é o meu caminho. E ok também, não tem que ser. Eu admiro daqui. Eu só acho que a maneira como a gente via preconceituosamente os companheiros era absurda. E alguns ainda têm esse preconceito. Rompe-se o preconceito não significa necessariamente que você precisa estar naquela religião, naquele grupo, como tem companheiros que precisam. Eu tenho um irmão, o meu irmão mais velho, que ele diz que toda vez que ele chega no terreiro de Umbanda, ele se sente em casa. Ótimo, ok. Dr. Bezerra foi homenageado pela linda canção no nosso início, faz diversos trabalhos em terreiros de Umbanda de Candomblé pelo Rio de Janeiro. Inclusive, Ivone da Amaral Pereira conta isso, que o Bezerra fala para ela que ele estava, naquele momento que ele estava conversando, trabalhando mais em terreiros de Umbanda até do que em centros espíritas. E aí tocou um pouquinho na vaidade de muito kardecista. Mas é da vida, acontece. Mas eu sempre tive um afastamento da prática, porque eu ainda mantenho essa ideia de uma certa postura, vamos dizer assim, que a gente acredita e que a gente tenta manter e que não significa que é necessariamente o certo ou o caminho, mas é a maneira com a qual eu me sinto confortável, por exemplo, em relação à mediunidade. Eu não me sentiria confortável em relação a um fenômeno mediúnico um tanto quanto mais vivaz, para poder usar um termo mais entre aspas, neutro. Mas esse conter-se não adianta de nada quando mentalmente você está ali assim. E mentalmente a gente sempre está assim. A gente sempre está borbulhando. Poucas mentes são mentes mais silenciosas, né? Eu acho que vocês devem conhecer um ou outro que tem uma mente um tanto quanto mais calma. Né? Todos nós conhecemos um, inclusive. Todos nós conhecemos um que tem uma mente mais calma. E que mesmo no momento onde a mente já não responde como antes respondia, e mesmo no momento onde esse não responder causa confusão, e essa confusão pode trazer até uma reação de impaciência, ou de desespero, de angústia, ainda assim você consegue identificar em meio àquela angústia a mesma vibração, na mesma faixa, que sempre trouxe paz. São poucos aqueles que conseguem trazer paz pela própria presença. São pouquíssimos aqueles que, quando entram no ambiente, fazem com que a gente sinta que a gente está flutuando, né? E eu me recordo de uma história de um companheiro que, ao lidar com a perda de um ente querido, conta que não teve muito tempo para chorar, porque as responsabilidades para lidar com os meandres burocráticos daquele desencarne recaíram sobre as costas do companheiro em questão e tinha que servir de fortaleza para os outros que estavam sentindo mais. E o tempo foi passando, o enterro chegou, os adeus, que de adeus não tem nada, foram dados, e o companheiro ainda não tinha se permitido sentir a passagem. Não tinha se permitido ainda sentir a dor, porque o espírita também sente a dor do desencarne, porque a gente não vê como uma perda, aquela pessoa ainda vai estar viva, mas fisicamente ela não está mais ali. Então há uma perda de contato físico, há uma perda de contato diário, há uma perda do sentir a presença e saber que vai estar lá. Pode parecer egoísta, mas nós somos egoístas, a gente está tentando melhorar isso. A gente fica feliz
pela ida do irmão, da irmã, à pátria espiritual e às vezes a libertação de uma condição de corpo que já não mais respondia à grandeza da alma, mas ao mesmo tempo a gente sente, porque a gente queria ter ali do lado o tempo todo, né? A gente queria estar junto. E a gente pode estar junto em espírito, mas não está junto o tempo todo, não está junto fisicamente. E quando o companheiro foi sentir a perda, já era o amanhecer do dia, não conseguiu dormir, passou a noite inteira tentando dormir sem conseguir, tentando lidar com o sentimento que não entendia, até ver o dia amanhecer e as pessoas seguirem a sua vida normalmente. E, inclusive, para quem não viu, lançaram uma minissérie há pouco tempo atrás sobre o assassinato da Daniela Pérez, a filha da Glória Pérez, nos anos 90, e ela fala uma passagem que é muito próxima disso, dessa história, quando ela diz que depois do enterro, uma das coisas que mais irritou ela, entre aspas, foi ela ver o dia amanhecer e as pessoas irem trabalhar normalmente. E ela não conseguia entender, ela não conseguia aceitar como que a vida seguia normalmente enquanto a filha dela não estava mais com ela. E é um sentimento muito honesto, muito natural. E esse companheiro faz menção de dizer que olha para a vida acontecendo normalmente enquanto o dia amanhece, e ele também se assusta com a crueldade do fato de que parecia que nada tinha acontecido, que tudo continuava igual. E aquilo faz com que o espírito dele seja tomado de uma tristeza muito profunda. E finalmente ele chora, mas não é um choro desabafo, é um choro que aprisiona, é um choro que pisa, porque é aquele choro que sente a raiva, a repulsa, uma das fases do luto, claramente. Conta o companheiro que, enquanto chorava e sentia a raiva de não ter mais perto alguém que amava, enquanto o mundo continuava a viver normalmente, como se nada tivesse acontecido, o que o faz mudar de perspectiva é quando, naquele mesmo dia, ao final da tarde, início da noite, ele morava perto de uma área que tinha montanhas e verde, uma região de vegetação abundante. E ele olha para aquele morro, ele olha para o sol se pondo, ele olha para a natureza e por alguns segundos ele foca a atenção na natureza e ele consegue ouvir os pássaros cantando. E pela primeira vez ele sente que ele fazia parte de algo que era maior. E enquanto olhava para aquela natureza em abundância, ele fecha os olhos e ora. E naquela oração, conta ele que finalmente compreende que a vida seguir normalmente não era objeto de repulsa, ódio, raiva ou ignomínia, mas a vida seguir normalmente era a prova de que todo o nosso trabalho continua. Que a vida de ninguém cessa, que o trabalho de ninguém acaba. E a maior beleza que o Espiritismo traz, e que é vista como piada pelos companheiros hoje, que vivem a vida de maneira sufocada, é justamente a reencarnação. Uma vez uma aluna falou para mim, pô professor, eu até queria ser espírita, mas esse negócio de reencarnação, não tem como tirar isso não. Ela perguntou se eu tinha como tirar a reencarnação do espiritismo, porque ela não queria ficar voltando. Ah, não quero ficar voltando, uma vez só já deu. Deixa que eu aprendo por lá mesmo. É ruim, é aqui que a gente vê o desafio. Porque por lá todo mundo aprende, todo mundo promete. Ah, nossa, me bota para reencarnar do lado de todo mundo que não gosta de mim. Eu quero todos na minha família. Eu quero conviver com 10 ao mesmo tempo que me odeiam. E os meus companheiros de crime do passado, vou doutrinar todos. O quê? A minha vida vai ser um caminho. Vai ser um manancial de luz para todo mundo ver. Aí reencarna, no primeiro percalço já está ali reclamando que vai ter que viver de novo. Mas meu Deus do céu, o sofrimento não acaba nunca. Até quando eu vou sofrer? Olha para o céu e fecho o punho. Eu vou sofrer até quando essas dores? Eu tenho que viver de novo para sofrer de novo. Olha, grande parte do sofrimento que faz a gente não querer voltar não tem muito a ver com providência divina, não. Tem a ver com a gente. Com a sociedade que a gente criou, com a nossa mente, com o mundo que a gente fingiu que faz sentido, que é esse aqui. Tem nada a ver com providência divina. Essa sabe mais. E ao orar
E ao perceber que o trabalho não acaba, pela primeira vez o companheiro entende o verdadeiro significado daquilo que parecia perda. E ele agradece, pois naquele instante ele percebe que a alma amiga que lhe deu a honra de estar reencarnada ao lado, finalmente liberta, pôde voltar ao campo da natureza e ao campo dos trabalhos benfazejos das melhores vibrações. A gente tem pouca fonte de inspiração, porque o nosso olhar é treinado para ignorar todas elas. O que faz um poeta se inspirar a fazer uma bela poesia? O que faz um artista inspirar-se a compor um belo quadro? O que faz um músico inspirar-se a compor uma bela peça? O que faz um ator inspirar-se, encontrando-se com seu personagem, a dramaticamente apontar experiências que não são as suas como válidas? Dos maiores exercícios de reconhecimento do outro está inclusive no teatro. A arte ainda faz a gente relembrar aquilo que somos. Porque não tem poucas razões de inspiração. Nós temos múltiplas origens de inspiração. Só que o nosso olhar é treinado para ver a dor. Não a dor enquanto sábia professora. A dor enquanto vivência de perda. A nossa vida não é marcada pela perda. Isso é uma leitura equivocada. A perda é uma sensação fugidia, transitória, que dói muito enquanto é sentida, mas que faz parte da consagração do amor que é eterno. Não se sente a perda daquilo que não se ama. E todos aqueles que choram, choram porque amaram. E é o amor a grande sobrevivência dos ensinamentos do Cristo. Um dia a gente vai ser capaz de amar ao outro como Cristo nos amou e nos ama. Enquanto a gente não consegue, a gente vive com a semente que Ele deixou dentro de cada um de nós. E a cada pessoa pela qual sentimos carinho, a cada dor que sentimos, pela perda que acreditamos ter acontecido, a cada separação que parece uma facada no coração, fica a lembrança de que para que aquela dor aconteça, antes dela, um manancial de luz foi derramado naquele encontro. E que nós possamos, nesse instante final em que relembramos a moral espírita, botar em prática um pouquinho dessa inspiração, porque todo mundo que entra no espiritismo jovem, até por uma questão de adoração dentro do movimento, tende a querer ser médium para poder vivenciar aquelas experiências. Quando a gente é muito novo, a gente não quer para poder vivenciar as experiências, a gente quer para poder ter aquela coisa, aquela pompa. Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo que mediunidade é trabalho, 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 trabalho. E aí muitos que queriam não querem mais. Mas o trabalho vai existir da mesma forma. Todos nós somos médiuns. E a nossa mediunidade, a que todo mundo tem, está na intuição, mas não só para sentir que alguma coisa vai acontecer, um pressentimento de que algo vai vir. Eu estou sentindo que fulano é isso, que fulano é aquilo. Mas a nossa intuição, ela é uma espécie de lembrança que nós fazemos parte de algo que é muito maior do que a pequenez de uma experiência que tem data de validade. A nossa intuição é vestígio do passado. A nossa intuição é perseverança da mensagem. E a nossa mediunidade, nesse momento, é aquilo que a gente vai utilizar para, compreendendo que o ser espírita está muito mais conectado à compreensão moral da nossa trajetória
do que a uma verborragia inútil que serve para aplainar vaidade? Que a gente vai tomar a nossa casa como inspiração, aos espíritos que trabalham nessa casa desde há muito, e principalmente o ambiente de natureza farta que a gente tem ao nosso redor. Aqui, no trabalho do setor infantil, quando terminavam seus afazeres antes das crianças voltarem da escola, poderia-se ir à varanda, olhar à esquerda e ver um morro esverdeado, com flores. E aqui, no nosso albergue, na nossa enfermaria adulta, depois de um plantão intenso de trabalho, também poderia-se caminhar em direção à lavanderia e olhar uma natureza protuberante e exuberante, com sempre um ventinho amigo, mesmo nos dias de mais calor, para poder relembrar que toda a energia de que precisamos se encontra ao nosso dispor. E que toda a luz de que tanto suplicamos se encontra ao nosso lado. E que a nossa mediunidade nesse instante final possa possibilitar que nos conectemos com aqueles que tanto sofrem. Que possa nos possibilitar a compreensão de que a nossa luz, por menor que seja, ainda é suficiente para o prosseguimento do trabalho. Não há como aumentar a força de nossas vibrações sem o trabalho do bem, que relembra o nosso propósito de viver. E aquele que trabalha no bem e posteriormente do bem se esquece, sente as aproximações turbulentas daqueles amigos de crime de outrora, que cansados das agruras, mas ainda motivados pela mesquinhez, não compreendem a própria situação e aproximam-se do outrora parceiro para que os caminhos criminosos possam ser reabilitados. A vida daqueles que seguem em luta é marcada pelos tropeços. Mas os tropeços, antes de serem o motivo da vergonha, antes de serem a causa do orgulho ferido, devem servir sempre e de antemão como as páginas de um livro que, ao serem percorridas, aumentam o conhecimento daquele que os lê. Que possamos utilizar da nossa mediunidade para abraçar aqueles que nesse instante sofrem mais e relembrar que todo o amor de que precisamos para mudar o mundo se encontra na mudança interna da evolução de cada um de nós. Não se cresce sozinho. E juntos, unidos, a caminho do bem maior, estendemos o nosso abraço a todos aqueles que nesse instante ainda remoem a dor da perda. Estendemos a nossa luz a todos aqueles que tanto dela necessitam. E com a lembrança de que somos um pequeno grão de areia, recordamos que é da poeira cósmica que o Criador estabeleceu a sua criação. Filhos da poeira cósmica que somos,
herdeiros do coletivo sem individualidade, irmãos, no caminho da salvação, que possamos finalmente aceitar que a queda não configura a perda da caminhada, mas nada mais, nada menos do que o caminho necessário para que se não caia novamente e para que o auxílio seja rápido para o irmão que também caiu. Que possamos levar adiante um pouco das energias que sempre nos abençoam nos encontros que fazemos nessa casa tão bendita. E que possamos recordar que, para além de discordâncias, para além de posicionamentos, para além de disputas vazias de poder político, ainda somos, no final das contas, os irmãos que nos comprometemos a não apenas crescer, mas a estender a mão para aqueles que estão do nosso lado, para que eles possam crescer conosco. Não nos esqueçamos da nossa missão nunca. E que possamos relembrar, como falado na nossa prece, no nosso encontro, que a queda não deve ser motivo de vergonha, porque todos aqui, até o final da encarnação, não estão livres de experiências negativas. Mas quanto mais aprendemos, mais podemos tirar dessas experiências. Agradeço a atenção de todos e peço desculpas por ter passado um pouquinho do horário, mas esse momento já se tornou tão padrão aqui nas palestras que eu não vou nem pedir desculpa mais. Já aceitei a indisciplina. É isso.